Hoje a gente vai falar um assunto bem bacana que faz parte da massagem tântrica, né? Bom, antes de tudo, eu vou me apresentar. Meu nome é Vitor. Eu, há 15 anos, trabalho com a ferramenta do Tantra, além de outras, né, para o autoconhecimento e o desenvolvimento da expansão da consciência. E para mim o Tantra é fantástico porque através do corpo a gente percebe muitas coisas, né? Que às vezes a mente sabota, mas o corpo não engana. E para mim, nessa jornada, né, de tanto atender terapeuticamente como ensinar, eu descobri muitas coisas e hoje eu venho com essa proposta, né, com essa missão de ajudar as pessoas a mudarem, né, o ponto de vista delas, os preconceitos, derrubar paradigmas e se libertarem com uma ferramenta que é milenar, é muito bacana, né? Ela vem da Índia e a massagem faz parte do Tantra, né? É uma das coisas que o Tantra propõe para o autoconhecimento e a expansão. Então, hoje a gente vai falar sobre a massagem íntima. Alguns termos a gente não vai poder falar aqui, né, por conta de restrições da própria plataforma, mas a massagem íntima é a massagem, né, nos nossos órgãos, né, do prazer, digamos Íntimos. assim. E Ô, Vitor, tu consegue levantar só um pouquinho a tua câmera? Tá cortando um pouco a tua cabeça, só para ficar mais bonitinho, assim, mais alinhadinho. Bom dia, pessoal que tá entrando, Edjavan. Eu vou aproveitando então que eu já peguei um pouquinho da palavra, que a gente também compartilha desse mesmo propósito, né, ajudando as pessoas. Eu também atuando como fisioterapeuta, como terapeuta integrativo, transpessoal. Então, essa conexão aí tão importante que a gente experimenta entre corpo, mente, espírito, emoções e tudo isso resultando numa saúde verdadeiramente integral, né? É isso que eu acredito. Então, o Tantra também é uma ferramenta, como o Vitor falou, uma estratégia de saúde, né, que a gente vai ver hoje como que é importante esse tema dentro da saúde, né? A própria massagem como um recurso, né, terapêutico. sim, sim, é muito importante para as pessoas perceberem que através do corpo delas, muitas das respostas que elas ficam tentando encontrar na mente, né, para as soluções de determinadas situações ou problemas, elas podem encontrar num processo terapêutico corporal, né? E só que o Tantra ele tem essa visão deturpada pela ignorância das pessoas. As pessoas têm dificuldade de pesquisar, de estudar, de investir. Então, o que é dito sobre o Tantra no mercado muitas vezes não é o Tantra original. E aí existe um preconceito sobre né, a técnica em si, que a gente quer desvencilhar isso e mostrar para as pessoas que é uma ferramenta muito bacana que usa o prazer, né, e o contato físico para você se conhecer. Então, você, como um cientista, né, vai trazer para a gente os efeitos da massagem, do toque no corpo. O que acontece no corpo? Esse é o propósito dessa live, né? Tipo, e o que a gente deixa de ganhar quando a gente mantém esses preconceitos na nossa cabeça, né? O que a gente perde quando não se submete a uma experiência como essa. Então, esse é o objetivo da nossa live hoje. Desmistificar isso e trazer a luz, né, da consciência, mas com um viés científico. Você, como fisioterapeuta e terapeuta, né, também, como é que é? Terapeuta cognitivo Transpessoal. comportamental? Transpessoal, isso. Você vai trazer essas conexões para que as pessoas possam compreender que muita coisa é É, misticismo, né? que bom a gente ter essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto, né? Que até algumas pessoas já me perguntaram, mas você faz
essa massagem íntima e tal. Eu não. O Vitor, que é o terapeuta tântrico, mas eu sou um praticante dessa filosofia, porque não é só a massagem, né, como o Vitor já falou, mas e eu incentivo que as pessoas conheçam essa oportunidade que existe de se descobrir não só através do corpo, mas descobrir além, né, os outros corpos que nós temos Uhum. também, que são inseparáveis. Não tem como a gente dizer que é corpo e é separado da mente, é separado das emoções, porque não é, é tudo junto, até o espiritual, né? Então, como assim uma massagem íntima, Vitor, vai me ajudar na espiritualidade? Né? Muita gente Sim. pode se perguntar isso. Uhum. E parece que talvez esse ponto seja um grande esclarecedor da compreensão do próprio Tantra. Daí que vem a confusão de Tantra com sacanagem, com, né? Mas a gente tem uma visão de não separação do espiritual, do divino, inclusive durante a massagem íntima, durante o toque terapêutico que o Tantra oferece, né? Então, Sim. eu acho que você podia começar, ou eu não sei, o que é massagem íntima, afinal, que é essa massagem? Tá. Eu vou explicar como funciona o processo energético dessa massagem, porque a gente vai ter que entender um pouquinho de chakras. Chakras, assim, falando rapidamente, são os nossos centros de energia no corpo que fazem as trocas energéticas com o ambiente, com as pessoas. Então, a gente tem esses centros, a gente não vê, mas eles existem, e essas trocas elas estão ocorrendo a todo dia. O chakra sexual e básico, eles estão localizados na nossa região genital. Então, é onde o nosso tesão, né, ele fica pulsando. Então, por isso a gente, intuitivamente, inconscientemente, a gente tem essa vontade de liberar o prazer justamente no genital, porque ali está adormecida a nossa energia vital. O Tantra, ele traz a possibilidade da gente despertar essa energia e subir com ela para o seu corpo, para o seu corpo todo, até chegar no topo da cabeça, onde está a nossa consciência. Quando a gente usa essa energia trazendo para cima, você tem como é que eu posso dizer? Uma Experiência. consciência diferente, né? Porque você está usando a sua energia vital para se descobrir. Basicamente é isso. Então, quando você está fazendo uma massagem genital, você está ativando essa energia para que ela deixe de estar adormecida e comece a subir no seu corpo. E com isso vai acontecer fisiologicamente algumas coisas que eu quero que você explique. Quando você mexe nas nossas partes íntimas, né? O que acontece? É interessante, né? Que assim, essa sabedoria que é milenar, né? Que vem do Oriente, então é, a gente pode fazer uma referência dos chakras com as próprias glândulas endócrinas do corpo, que até a localização é muito parecida. Então, fisiologicamente, né, quando acontece um toque, uma massagem, uma manipulação, então a massagem é definida como uma manipulação dos tecidos daquela região. Então a gente está falando de uma massagem íntima, a gente está falando da região íntima masculina e toda a região, não só o pênis, mas todos os órgãos e inclusive até o ânus, períneo, ânus. Então, esse toque, por si só, ele já desperta no corpo, e aí não, né, não falando de energia, mas falando do corpo, ele desperta sinais corporais do sistema nervoso periférico que inerva toda a região. Então, são os receptores de pressão, de tato, de temperatura
E essa informação que está acontecendo alguma coisa ali é levada através da medula até o cérebro, e isso pode disparar até um efeito de ereção natural, que é normal no homem. Quando existe toque na região, é normal que aconteça. Ou pode não acontecer, porque existem mecanismos também psicogênicos que podem interferir, potencializando essa ereção ou não acontecendo, né? Uhum. Então, principalmente, o que acontece? Há uma liberação de várias substâncias vasodilatadoras, tanto na pele quanto no tecido erétil do pênis. Então, começa a encher de sangue, a própria pele, superficialmente, quando é estimulada, manipulada, massageada, amassada, massagem nada mais é do que amassar, né? Uhum. Existe também um aumento da vascularização local ali. Então, ou seja, vai ter mais sangue chegando. Tendo mais sangue chegando, eu sinto inclusive mais prazer também por causa disso, basicamente por um efeito neurovascular. Então, o que acontece? Os vasos sanguíneos locais, pela liberação de dopamina, por exemplo, né? Existem alguns vasodilatadores aí que acontecem quando você faz uma massagem. Isso pode ser no corpo inteiro, principalmente a gente está falando da região íntima, mas também vai acontecer ali. Então a dopamina vai ajudar nessa excitação. A serotonina também é liberada, a ocitocina, o óxido nítrico, que é um potente vasodilatador. O óxido nítrico é um dos mais potentes vasodilatadores do corpo. E por que né, isso acontece? Por causa do estímulo que é dado tátil. Sim. E aí, junto com a massagem, também vem a ereção, acaba acontecendo a ereção. Acho até que você poderia depois comentar sobre isso, se é um objetivo da massagem tântrica isso e se deve sempre acontecer, né? Talvez seja Uhum. uma dúvida bem comum. Então, fisiologicamente, esses efeitos estão relacionados a aumento de circulação sanguínea, liberação dessas substâncias, que inclusive vão atuar no cérebro, causando mais relaxamento. Então, também é bem comum, né, Vitor? As pessoas relatarem que estão dormindo melhor, que estão mais relaxadas, porque tem a ver com essa liberação hormonal até que acontece. Sim. Então, tem uma pessoa, eles já vão aí perguntando sobre se é da espiritualidade, né? Então, o Tantra, ele traz essa visão do ser integral, né? Que você, através do corpo, você se conecta com o seu lado espiritual, com a sua mente, então você consegue fazer essa conexão e se integrar como um ser holístico. Então, quando a gente mexe no corpo através da massagem, automaticamente você está trazendo para a tua consciência essa integração. E isso que é importante a gente desenvolver para sair desse modelo separatista que a gente vive, né? Corpo, mente, às vezes a pessoa desenvolve só o corpo, esquece o lado espiritual, esquece o lado, né, emocional, Eu acho mental, também, né, a mente está toda bagunçada, ou às vezes a pessoa tem uma mente bacana, mas esquece do corpo. Então, o objetivo é que a gente traga essa integração para que você tenha saúde e bem-estar de qualidade, de verdade, né? E quanto à ereção, não é um objetivo, é um mecanismo natural se acontecer, mas se não acontecer, não tem nenhum problema. Nós homens, a gente precisa sair dessa ditadura da ereção, né? O homem, ele precisa, né, dentro da nossa sociedade, ter essa postura de, e se eu falhar? Então, a ereção é quase que
uma ditadura, né? E na verdade o Tantra ele te traz o prazer no corpo, não só concentrado no teu genital. Então, se tiver, se não tiver, não há nenhum problema. É você perceber que o seu corpo está reagindo de alguma forma. Porque às vezes o prazer pode ter saído da concentração do genital e ido para outra região do seu corpo que você não tem nem consciência, que você nem parava para perceber que ali também te dava prazer. Então, essa massagem, ela te traz essa possibilidade de você ter consciência corporal. Às vezes o seu prazer está no pescoço, está no mamilo, está nos pés, e aí você fica na ditadura de que prazer é só genital. Então, a gente traz essa possibilidade de desenvolver todo o corpo, o prazer como um todo. E essa visão de espiritualidade também ajudando aí, contribuindo um pouquinho com a resposta, na minha visão também contribui muito para o respeito ao próprio corpo. Então, Sim, se eu entendo que o meu corpo é a minha casa espiritual, eu cuido melhor dele, eu me preocupo mais, eu me importo com o que vai acontecer, eu me importo que essa massagem que a gente está falando aqui não é uma coisa puramente sexual, tá? Não é o tipo de coisa que a gente está dizendo que é para ejacular, né? Não é para isso, não é essa ou para finalidade. cópula em si, né? O coito. As pessoas têm a ideia equivocada de que massagem tântrica é para você, né, falar em termos mais para transar. Não é isso. Você usa a energia sexual para o autoconhecimento. E o autoconhecimento é o quê? É o todo, como a gente falou antes, né? É sair dessa visão de que a gente está num ato sexual, ou você trabalha a energia sexual que inclui ou não, entendeu? Assim, mas dentro da massagem, a ferramenta é para toque corporal. E aí é onde você consegue perceber que há diversos caminhos do prazer, e não só o ato sexual em si, como a gente está acostumado. É daí também a importância de, como você falou anteriormente, de explorar outras regiões erógenas do corpo para trazer esse autoconhecimento corporal também e sair do falocêntrico, né? Isso. De achar que prazer está ali. Sim, o pênis, a glande, ele é uma das áreas que tem mais terminação nervosa, principalmente os mecanorreceptores e os termorreceptores, que percebem as variações de temperatura, frio, quente, e de pressão, estiramento, né? Então, essas terminações nervosas acabam levando essas informações e o cérebro vai entendendo o que está acontecendo ali naquela região. Então, a glande é sim uma das áreas mais sensíveis no corpo do homem que dá prazer, mas existem outras áreas. E é importante essa exploração para que você conheça o seu corpo e experimente outras formas de prazer, não necessariamente falocêntrica. Inclusive contribuindo até, né, Vitor, para uma experiência, até mesmo sexual, que pode ser mais. Que pode ser diferente, que pode até durar mais. Sim, Talvez essa pode ser uma grande queixa, né, de ejaculação precoce, por exemplo. Então, o sim. Tantra acaba trazendo mais essa consciência corporal e explorar a pessoa, aprender a explorar outras regiões e conseguir ficar mais equilibrado no seu prazer, porque não é não é ruim o homem ejacular rápido. O que é ruim é ele se sentir mal por causa disso. Então, se ele pode se sentir melhor,
talvez aprendendo como o corpo dele funciona, né, e experimentando a massagem íntima, é uma grande oportunidade para resolver essa situação, né, Vitor? Sim. Ah, você falou aí de ejaculação, né? Dentro da visão tântrica, nós, homens, né, o nosso sêmen é a semente da vida, né? Então, se você não está procriando, para a visão tântrica, você traz mais vitalidade e traz mais benefício para a sua saúde se você não joga esse sêmen para fora do seu corpo. Você usa essa energia para a criação, né? Para a criatividade, é como se a sua potência, né? O seu combustível estivesse no seu corpo. Porque a ejaculação e o orgasmo são coisas diferentes. Elas naturalmente acontecem juntas no nosso corpo. Por quê? Porque é um mecanismo da natureza trazer a ejaculação junto com o orgasmo para que você possa procriar, para continuar a espécie, né? Mas o que te dá o prazer não é a ejaculação, é o orgasmo. Então, o Tantra, ele ajuda a você entender isso e dissociar esses dois eventos. E quando você consegue ter os orgasmos secos, muito provavelmente cada pessoa experimenta uma coisa, né? Mas você traz mais vitalidade, mais disposição, mais criatividade. São efeitos diferentes no corpo que traz a possibilidade de você fazer um treinamento de não necessariamente toda vez que você tiver envolvido com alguém ter que ejacular. Então, além desse efeito, grande efeito terapêutico assim da massagem íntima masculina, existem alguns outros efeitos, né? Como eu comentei, modificação dos níveis de ansiedade, né? Relacionado até ao próprio bem-estar com o seu corpo, né? Só o ato de alguém perguntou ali até no eu botei uma caixinha de perguntas para essa live e alguém perguntou assim: precisa estar nu para fazer? Sim, precisa estar nu e é preconizado isso na massagem tântrica em geral, né? Então, o que a gente está dizendo aqui? Que você pode também, inclusive, né, Vitor, a própria pessoa se massagear, né? Ou procurar uma ajuda, assim, procurar uma experiência com um terapeuta devidamente qualificado e habilitado, porque para não correr o risco de ter uma experiência ruim, né? Eu já vi algumas pessoas relatando assim que não tiveram boas experiências e se e a massagem, né? Ela é feita nu, sim, né? O, então, dos efeitos terapêuticos, né, além de essa, esse desafio inicial que pode ser ficar nu na frente de uma outra pessoa, você já está vencendo um bloqueio aí. Porque isso é um grande bloqueio, né, Vitor, que a gente vai aprendendo que tem que estar sempre vestido, né, às vezes até achando que é feio, Uhum. estar nu. Muitas pessoas não se sentem à vontade ficando nus, né? Sim. Não é uma A experiência gente muito comum. carrega, desculpa te interromper, a gente carrega socialmente um peso muito negativo com a nudez, principalmente por questões religiosas, né? Que lá no passado isso foi considerado impuro, né? Não era divino, e então a questão da nudez ela foi proibida lá né, pela igreja. E aí o que acontece? No nosso inconsciente coletivo, a gente carrega esse estigma de que não pode estar nu. O naturalismo, né, ele é visto como algo proibido ainda, mesmo que esteja no inconsciente. Então, você romper a barreira da nudez é o primeiro passo para a libertação. Porque você estar nu não significa que você vai transar com a pessoa. Você está simplesmente despido e está ali, né, sendo você. Natural. Como veio ao mundo. Isso. Então, promove também essa massagem, um relaxamento
pelo que eu disse anteriormente, pelo próprio toque e pela liberação hormonal, tudo que vai acontecendo no sistema nervoso com os vasos sanguíneos, trazendo mais irrigação, inclusive melhorando até a nutrição da pele, melhorando liberando toxinas produzidas pelas células locais, né? Então, quanto mais sangue chegar ali na região, melhor. Melhor Sim, para a saúde do órgão em si, né? com Então, certeza. então o que o Tantra tradicionalmente poderia chamar ali de que a energia está em movimento. Sim, está acontecendo um grande movimento interno, celular, tecidual, que está acontecendo devido a essa maior descarga de substâncias vasodilatadoras, principalmente, devido à massagem, né? E a própria Sim. ereção também, né? A ereção vai levar sangue para dentro do pênis, para dentro dos corpos cavernosos, e isso também é benéfico, Sim. esse movimento que acontece, né? Agora, Jonathan, qual o benefício da massagem prostática? O que acontece no corpo quando a próstata é tocada e massageada? Então, a próstata também é uma região que tem muita sensibilidade, né? Tem essa capacidade de sentir prazer, né? Então, assim, órgãos internos, como a bexiga também, talvez alguns homens que estão aqui puderam experimentar alguma vez que estavam com a bexiga cheia e ficaram excitados, porque há toda uma inervação. A própria bexiga também pode tocar a próstata, acabar tocando a próstata. Então, a massagem prostática, ela acaba sendo prazerosa devido a essa inervação que tem, que percebe, né? Lógico, né? Uma massagem suave, sutil, né? Toda essa região, né, que a gente está falando, essa massagem, né, Vitor? Ela é muito sutil, superficial, delicada, até porque, assim como a gente tem os receptores nervosos que percebem a manipulação tecidual, tem os receptores de dor. E a Uhum. dor é o quê? É quando acontece um estiramento, uma pressão muito forte no tecido que o corpo entende como prejudicial. Opa, Sim. se isso continuar acontecendo, vai romper, vai machucar. E aí acontece um efeito de retirada daquele estímulo. A gente quer fugir da dor sempre. Claro. Então a massagem nessa região íntima, ela tem que ser muito sutil, né? Inclusive até se preocupando com a temperatura da mão, né? Não pode estar com a mão gelada, essas coisas assim. Não é que não pode, mas Vai ter a uma percepção diferente. experiência, a sensação vai ser diferente. Então, a massagem prostática pode, inclusive, levar o homem a ter um outro tipo de orgasmo e de ejaculação não experimentada até então, Uhum. que pode ser diferente se ele nunca fez, né, esse tipo de massagem. O latino-americano, né, ele ainda é muito resistente a isso, pela ideia de achar que vai ser menos homem. Então, Sim, até preconceito, mesmo né? para fazer, até mesmo para exame de toque, né, a gente sabe que a porcentagem de homens que deixam de fazer o exame de toque por simples preconceito é muito grande, né? Apesar disso ser muito bem divulgado, né? Então, se já me permito esse movimento na minha vida, experimentar isso de uma forma prazerosa, eu estou mais aberto, inclusive contribuindo até mesmo para a saúde, de um modo geral, num sentido até de prevenção, né? Então,
para você ver que como que o preconceito, essa limitação, ela pode prejudicar a saúde do homem, Com né? certeza. E achando que ele vai se tornar menos homem por ser submetido, se submeter a uma experiência dessa, que é perfeitamente natural, não existe nada de errado com isso. Sim. Então, assim, o que a gente pode deixar como contribuição para as pessoas é que é importante a exploração do corpo, é importante você conhecer as zonas de prazer que não sejam só a zona íntima, né? Você explorar o corpo como um todo. E esse autotoque, ele é importante também, né? Mas se você tem dificuldade, buscar profissional qualificado para te ajudar nessa descoberta. Porque, na verdade, quando você se descobre, você passa a ter uma percepção sobre você totalmente diferente do que você tinha. Né? E, inclusive, para conduzir um relacionamento íntimo, você precisa se conhecer antes. Porque senão você fica vulnerável a uma pessoa explorar o seu corpo e nem você sabe sobre ele, né? E aí a pessoa faz o que você faz o que quiser. E não pode ser assim, né? Você tem que o seu corpo é sua casa, tem regras para você né, para a visita chegar e ficar, não é assim, à vontade, como quiser. Não, tem que obedecer regras da casa, né? E assim você mantém o respeito sobre o seu corpo. E também sobre o corpo do outro, né? Uma pessoa que ela adquire esse conhecimento, esse autoconhecimento, que aqui a gente já está compreendendo que não é só do corpo, porque o que acontece, né? Numa massagem íntima, a pessoa que recebe, se ela está num terapeuta tântrico, ela está de olhos fechados, ela só está ali experimentando a experiência. Então, essa introspecção que acontece e esse convite a perceber as sensações do corpo, perceber o toque, perceber o deslizamento que acontece da mão, né, pelo corpo, favorece esse autoconhecimento também emocional, mental, né? Não só do corpo, e perceber os Uhum. seus gostos, né? Ah, isso eu gosto, ah, isso eu não gosto, né? Esse movimento não é interessante. E também não há nada de errado e que ache que não goste de algum tipo de movimento. O interessante é Sim, estar aberto para experimentar e realmente ver se você não gosta, porque o corpo, potencialmente, ele sente. É sim, muito comum as pessoas falarem, né, Vitor, que assim, eu não sinto prazer quando toca na minha bunda, vamos isso. dizer. Só que a bunda de todo mundo tem terminações nervosas que podem perceber, sentir. Então, assim, é muito mais uma questão de crença, de bloqueio, do que corporal. Sim, você falou tudo agora. Isso é muito importante, porque às vezes o corpo tem a linguagem e eu consigo, né, por todos esses anos de prática, identificar o que o corpo está falando. Então, a minha comunicação ela é sempre com o corpo, não com a mente da pessoa. Porque é importante a pessoa perceber se aquilo que ela está falando, né, vindo da mente, é um bloqueio mental dela e não do corpo, né? Porque às vezes o corpo fala totalmente diferente do que a mente está falando, né? Do que a pessoa está ali relatando. Não, eu não gosto que toque no meu mamilo, por exemplo. Mas aí você toca, o mamilo fica arrepiado, você vê as sensações de prazer do corpo. Então há uma incongruência no que o corpo está sentindo, experimentando e do que a pessoa está falando. Então é muito importante a pessoa ter essa noção de que será que realmente eu não gosto ou eu não estou me permitindo
deixar essa crença ou essa limitação mental ir embora e experimentar realmente o que o corpo está mostrando para o terapeuta, né? Então, é importante a pessoa ter esse questionamento. Isso é uma limitação minha ou é do meu corpo? É da minha cabeça ou é do meu corpo, né? E também a massagem, né, ela traz esse estímulo tátil e até de temperatura, né, dependendo da temperatura da mão, para o corpo. Mas também é interessante trazer os outros sentidos, né? Então, para você criar uma experiência de massagem íntima, por exemplo, então, assim, a própria ereção do homem, ela já vai acontecer se você tem o estímulo tátil no pênis. Mas existem outras vias que vão potencializar a própria ereção, como, por exemplo, olfato, Uhum. paladar, Os a 5 sentidos, né? visão, os 5 sentidos, basicamente os 5 sentidos. Então, é importante também criar um clima. Como que deve ser esse clima, Vitor? Então, a gente precisa entrar nessa percepção sensorial da energia. E quando você entra na percepção sensorial, o indicado é que você saia do mental, saia daquilo que você acredita que é o que te estimula, Sair do né? mental seria o quê? Não julgar, é isso, Vitor? Não julgar, não ficar pensando, é assim, é assado, faz isso, faz aquilo. É você perceber o que está acontecendo e ir no fluxo daquelas conexões que se estabelecem, né? Porque às vezes o fluxo está te direcionando para um lugar, não, mas isso não, isso não gosto, isso assim. Então, a sua mente, ela vai interrompendo esse fluxo e vai prejudicando a conexão energética, que é o princípio da experiência tântrica. É a conexão acontecendo aqui e agora, nesse momento, não uma projeção da sua mente que vem com tudo pré-estabelecido e pré-determinado. Tem uma pergunta aqui, eu acho, deixa eu dar só uma olhadinha aqui. Você já comentou da pergunta do Edjavan, né? Uhum. Aí o Jaedson está perguntando assim: como as massagens tântricas podem ajudar em um relacionamento, partindo do princípio que sexo, por exemplo, não é só penetração? Sim, muito boa essa pergunta. Como ela pode ajudar justamente ampliando essa visão e essa percepção do prazer energético no corpo como um todo, na conexão do olhar, por exemplo, no você estar presente, por exemplo, num jantar e perceber o paladar daquele alimento sem estar comendo automaticamente ou vendo TV, enfim, você sai da presença do acontecimento em si, porque você está sempre no automático. Então, num relacionamento, por exemplo, de muitos anos, onde de repente o ato sexual ele já não tem mais a mesma frequência que no começo, você começa a descobrir novas vias de prazer através dos sentidos, né? E aí você propõe experiências com os sentidos que vão fazer você, de repente, ter um orgasmo, por exemplo, tomando um vinho, né? Ou olhando um para o outro, sentindo essa conexão, ou sentindo o cheiro, né? Descobrindo as formas que os sentidos trazem para te levar para esse estado de prazer. Então, você sai daquele aprisionamento mental de que prazer é ato sexual. E você vai descobrindo prazer em tudo. Porque Tantra, né, é a capacidade de você perceber a vida como um prazer total. Porque a gente nasceu, a vida em si, ela tem aí infinitas possibilidades de prazer. Mas o nosso sistema onde a gente é inserido, ele tende a nos levar a ir para o caminho oposto do prazer, da dor e do sofrimento. Então, é preciso a gente estar atento a todo tempo o que você está escolhendo, qual é o caminho, né?
É dor, é sofrimento, é desgraça? Não, mas espera aí, cadê o caminho oposto que eu não estou enxergando? Né? E aí você vai descobrindo que a vida a todo minuto te proporciona ter prazer em fazer simples coisas, por exemplo. Como eu vou à praia quase todo dia, tomar uma água de coco, olhar o mar, para mim aquilo ali é um ato de prazer que algumas coisas não substituem, entendeu? É interessante, é isso que você falou, né, de explorar e experimentar verdadeiramente os cinco sentidos. E eles, né, essas percepções que a gente tem no nosso corpo, elas nos trazem pro momento presente. Então, Isso. um dos grandes empecilhos para que a gente perceba o prazer das coisas. Como assim, Vitor? Você está dizendo que eu tomar um vinho, eu estou sentindo prazer só de olhar? Sim, porque é uma experiência. Imagine tudo que acontece na boca. Imagina você na praia, né? O sol batendo na sua pele, o vento passando, você percebendo tudo isso, você bebendo água de coco. Então, há um estímulo visual da beleza, há Uhum. um estímulo tátil, porque o vento passa e ele massageia o nosso corpo. O sol bate e ele esquenta o nosso corpo. Então, isso é viver, é experimentar os cinco sentidos no máximo que eu puder, trazendo a minha consciência para o momento presente. Não preocupado, né? Se você está na praia tomando água de coco, preocupado com o que você vai fazer daqui a meia hora, você não está vivendo aquele Isso. momento. E aí Perfeito. parece que não tem prazer nenhum naquilo. Porque não Você vai está ter. vivendo no modo Porque automático, né? você está ocupando a sua mente com outra coisa. E aí a gente vai repetindo isso. Aí quando chega na outra coisa, você já pensa no que vai fazer amanhã. Então nunca Isso. está no presente. E a massagem é uma ótima oportunidade de experimentar isso que a gente está falando, Uhum. de trazer a consciência para o presente. Porque é Isso. pelo estímulo tátil, da temperatura e os outros estímulos que podem também acontecer, dependendo do tipo de trabalho. Se é um terapeuta, ele pode estimular o seu olfato, seu paladar, enfim, né? Depende do modo de Isso. trabalho de cada um. É. Tem alguns Então, outros é muito comentários bacana quando aqui. você entra nesse caminho, né? Porque o Tantra é um caminho, né? As pessoas acham que Tantra é massagem tântrica. Não. A massagem tântrica é uma ferramenta do Tantra. O Tantra é um caminho de autoconhecimento lindíssimo que te traz para o presente, para o aqui e agora e para a percepção de quem é você. Né? Através da massagem você tem essa facilidade, mas tem outras formas de Uhum. você viver o Tantra. Então, assim, eu vivo Tantra há mais de 15 anos e hoje eu me sinto um ser livre justamente porque eu aplico isso na minha vida. E o objetivo é trazer para as pessoas que se sentem aprisionadas, se sentem tristes, se sentem sem motivação para viver, porque justamente elas estão nesse modo automático de vida, né? De não percepção, é aquela coisa que é imposta pelo sistema e você cai ali de paraquedas e às vezes não consegue sair. Você só se sente infeliz, você não consegue, não vê perspectiva e não sai. Não consegue sair. Então, eu trago para as pessoas o caminho que eu trilhei e hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa diferente da maioria das pessoas. Mas, assim, não porque eu sou melhor nem pior, simplesmente porque eu fiz outras escolhas. E aí, o objetivo aqui é a gente compartilhar esse conhecimento para que, de repente, a pessoa possa escolher também diferente, experimentar. Não custa nada a gente se abrir para o novo, experimentar o novo, né? E aí depois você vê, legal, não, não gostei não, volto pro velho. Enfim, a vida, ela oferece oportunidades, só que se a gente fica preso à única que a gente conhece, a gente ignora as outras que estão, às vezes, na nossa cara, convidando para experimentar. É.
Continuo aqui nas perguntas que vocês estão mandando, podem mandar. Quem tiver dúvida aí pode mandar. Existe um momento para parar a massagem tântrica, Vitor? Talvez ele quis dizer se ejacular, tem que parar. Como é que é? Olha, no caso, o terapeuta ele faz uma leitura corporal, né? A gente consegue perceber quando o corpo precisa voltar para o estado de calmaria, digamos assim, né? Porque o que acontece? Você sai de um estado vibracional mais baixo, você começa a estimular a energia, ela começa a subir, excitação, 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 e antes do orgasmo de pico, que é o que a gente chama, né, que é quando tem ejaculação, antes desse momento, você fica estimulando para que esse orgasmo ele possa ser prolongado o maior tempo possível. Mas existe um momento que o corpo pede para voltar, porque é muita excitação, é muita energia, é muita vibração. E às vezes o corpo ele quer o descanso. Então é uma questão de sensibilidade do terapeuta identificar esse momento, tá? Então cada pessoa é um universo, não existe. Mas como uma sessão terapêutica geralmente dura 1h30, entre 1 hora e 1 hora e meia, o tempo é o tempo da sessão. E aí vai depender de cada entrega. Às vezes a pessoa se entrega mais rápido e aí dura mais tempo, às vezes não. Então, assim, não existe uma regra, né? Interessante. E também outra pergunta que eu já tinha recebido anteriormente, talvez cabe bem aqui nesse momento, qual é a periodicidade para se fazer essa massagem íntima? Como é que é? Toda semana, todo dia? Eu posso fazer Não todo tem, dia em pode ser todo casa? dia, toda hora. Não existe pré-requisito. É toque, é prazer. Você pode viver, aliás, deve viver a sua vida em prazer, né? Em prazer aqui, digamos, no sentido amplo da palavra, né? Não é o prazer que a gente está acostumado a fazer a associação. Mas a vida em si, ela te oferece prazer e te oferece dor. Você escolhe qual caminho seguir. E Vitor, E pode ir. não, e aí assim, como é uma massagem que não é barata, aí a periodicidade vai depender da condição financeira da pessoa, né? Do investimento que ela quer fazer nela, Mas nesse até o final autoconhecimento. a gente pode até dar umas dicas para fazerem eles mesmos, né? Uhum. Terem uma ideia de Sim, automassagem, né? Porque a sim, massagem por um terapeuta ela é totalmente diferente, né? Mas dá para a pessoa ter uma experiência de claro. automassagem, né? E qual que é a idade mínima e máxima para fazer esse tipo de massagem? Então, não tem idade mínima nem máxima. A partir do momento que você quer experimentar, está disponível para sua experiência, né? É como assim, tipo, qual é a idade mínima que você começa a se descobrir, né? Tem gente, sei lá, com 10, 11, tem gente com 15, né? Isso é muito pessoal. A questão é, a ferramenta está disponível, o seu corpo está disponível para receber, só você precisa escolher e decidir, vou lá e quero ter essa experiência. Ótimo. Na visão do Tantra, uma pergunta aqui do Edjavan. Como se vê pecado? É pecado fazer essa automassagem? Agora eu já estou adicionando o tema da live. É pecado, Vitor, fazer automassagem Olha, esse íntima? lance daria uma outra live. É, Falar sobre esse assunto daria uma outra live. Mas o que eu posso falar é que pecado é uma crença, tá? Pecado é aquilo que você acredita ser certo ou não, né? E quem colocou isso em você? Aí você tem que perguntar: foi a minha família? Foi a religião que eu sigo? É realmente aquilo que eu acredito ser ou não ser? Então, a gente não vai aqui entrar nesse mérito do que é pecado.
Mas o toque, o autotoque, é algo natural, né? É o seu corpo. Você precisa conhecer a sua casa, né? Se você não conhece a sua casa, por que que muitas mulheres têm câncer de mama, por exemplo? Porque elas não se tocam. E aí não se descobrem, não conseguem ver que ali tem alguma coisa errada no corpo. E aí quando vai ver já é tarde, entendeu? Então, assim, tirando esse mérito de ser pecado ou não, que é uma crença pessoal, é preciso e necessário a pessoa se tocar para descobrir o corpo, porque às vezes você vai ver, nossa, tem um carocinho aqui que não tinha. O que é isso? Vou ter que ir Sim. ao médico para ver. Em Agora, se termos você não se de toca, saúde, aquele carocinho vira um caroção, aí é quando você vê, já não tem importantíssimo. mais jeito. Aí você perde uma oportunidade de se curar antecipadamente por uma crença que você mantém na sua cabeça. Até mesmo na saúde do homem, né, como eu comentei mais cedo, do preconceito com exame de toque, por exemplo, de próstata, por um simples fato de que tem esse tabu com a região anal do homem, que não pode ser tocada. E o corpo, né, ainda respondendo à questão do pecado ou não pecado, o corpo ele tem a capacidade de sentir o prazer. Né? Então vamos pensar até racionalmente. Se Deus criou o homem desse jeito, por que por que seria pecado você sentir esse prazer no corpo? Se o corpo Sim, sente esse prazer. Né? sim, Então, dentro da visão do Tantra, né, Vitor, não tem muito essa questão assim, isso é errado, isso é certo. não. Vai muito é muito E pregada a liberdade, né? A é, não liberdade. tem, o Tantra não julga, o Tantra Não tem diz, julgamento. experimenta a vida, né? Porque assim, a cada experiência uma reação, né? A cada ação uma reação. Então não existe certo e errado para o Tantra. Existe uma consciência experimentando algo. Só que Uhum. quando você está consciente, você não vai escolher experiências que vão te prejudicar, porque é uma percepção automática. Então a lei está dentro de você. Né? Sim. E a questão do ser pecado ou não ser, a minha visão pessoal, o meu questionamento é o seguinte: se nós estamos aqui fruto de um momento de prazer, por que seria pecado não ter prazer? A divina providência, se fosse errado, não deixaria que esse ato fosse natural para a gente vir para cá. Seria um outro tipo de experiência, né? Então, Uhum. essa é a minha visão pessoal sobre isso. Só que a gente precisa começar a se questionar o que nos foi ensinado, se funciona ou não para o seu momento atual de vida. E se não Uhum. funciona, não há nenhum problema em escolher um outro caminho. Sim. Até o Jaedson fala assim: eu não vejo como pecado, vejo como uma bênção. É isso Uhum. mesmo, né? É uma bênção. A gente tem que Sim. aproveitar essa bênção, né? Pecado é você viver em sofrimento, eu acho assim. Ótima Porque pergunta, Djavan, ótima pergunta. Traz sim, essa discussão, inclusive, né, que justifica, né, esse preconceito que as pessoas têm. Às vezes acham que é pecado, né? Às vezes a gente tem uma educação assim religiosa que prega isso, né? E aí a gente vai crescendo acreditando nisso. E como isso vai afetar? Como afeta a saúde, né? A saúde física, a saúde mental, afeta porque eu fico bloqueado naquele sentido. Então, como a gente até comentou, o próprio autoconhecimento corporal fica prejudicado e assim, se eu tenho um problema na região, eu só vou perceber tardiamente tamanha anestesia que eu tenho de não sentir nada ali, sim. né? E aí, às vezes, é tarde, né? Às vezes, quando você sentiu dor, porque aí você vai buscar ajuda quando você está sentindo dor no corpo físico. Porque aí o corpo, ele mostrou sinais que você ignorou, né? Porque você não Ignorou. se tocou. Aí o que, que ele faz? Ele vai mandar o sinal mais, assim, de alerta máximo, que é a dor. Quando você começa a sentir dor no corpo, aí você vai buscar um médico.
Só que nesse ato de buscar o médico, talvez seja tarde. Ou talvez seja muito mais difícil uma recuperação por conta de um ato seu de descuido, né? Porque Uma e esse negligência corporal uma mesmo, né? negligência. E ele veio através do quê? Da crença. Então é muito importante, por isso que a gente fala sobre mente, conexão mente-corpo, né? A gente precisa estar bem com a nossa cabeça, né? Livre de crenças, de preconceitos, de paradigmas, de aprisionamentos que a gente cria por, né, por medos infinitos, e com isso o corpo vai sendo prejudicado. Então, essa conexão mente, corpo e espírito, ela deve existir para que a sua vida flua de uma forma leve, natural e de bem-estar e prazer. Verdade. Aí o Jaedson até pergunta aqui, ó, para ter uma vida tântrica, é necessário conviver com alguém? Não, não. O Tantra é um caminho de autoconhecimento, né? Quando você está convivendo com alguém, você pode compartilhar esse caminho. Mas esse caminho não necessariamente vai ser vocês caminhando juntos eternamente, né? Em algum momento, cada um pode ter uma outra escolha e tudo bem, você vai continuar a tua jornada e o teu caminho com você mesmo. Então, por isso que é importante essa experiência primeiro com você, para que depois você possa compartilhar com alguém ou convidar o outro a também ter essa experiência, ou se a pessoa já tem, vocês compartilharem juntos. Mas em nenhum momento precisa ter alguém para que você experimente. Né? Uhum, Pode ter, mas não é necessário. uhum. Aí depois o Djavan comenta, onde tem amor, não tem pecado. E também onde tem amor, não tem vergonha, onde tem amor, não tem medo, né? Por- A gente tem que partir do princípio que tudo que existe nesse mundo é fruto do Criador. Então, assim, se tudo que existe, tudo, o bom, o mal, o ruim, o feio, o belo, tudo, tudo, consciência é tudo. Então, se tudo é fruto da criação do nosso Criador, né? Seja lá qual o nome que você dê, então tudo é permitido por ele. Então, por que você, que é parte dele, não pode experimentar o que ele criou para se auto-experimentar? Né? Uhum. É só você se questionar. O, E aí o você começa a... Jadson, o Jadson tá falando assim, por causa dessa live, vou correr para fazer uma massagem tântrica. Isso aí, se Ai, isso joga e aí. experimenta. Porém, é, né, saiba com quem você vai fazer. Pergunte, comece a investigar, para que Man- você não, né, não seja enganado. pode mandar mensagem pra gente, né, Vitor? Uhum. Pedindo assim, orientação, como encontrar um terapeuta tântrico, né, que seja sério, né, ou Uhum. séria, pode ser uma mulher também, Sim. e como vocês veem a Bíblia nessa visão, Vitor? Então, aí, quando a gente começa a ir para um campo religioso, aí é um tema de outra live, né? Porque, assim, cada religião é um caminho que o Criador oferece para que a pessoa possa se encontrar, ou encontrar o divino que está dentro dele, né? Na minha visão, o divino está dentro da gente. A gente precisa só de alguns recursos para você encontrar isso que já está em você. Você só desperta. Então, para mim, a Bíblia, dentro do caminho, né, do cristianismo, é um recurso para que os praticantes desse caminho possam encontrar o divino, né, que está Sim, dentro dele. Então, assim sim. como o budismo, o espiritismo, sei lá, todos os caminhos, eles Até, trazem instrumentos para que você possa se descobrir. até interessante também falar que pessoas que têm suas religiões, podem ser cristãs, espíritas ou, né, budista, tem algum problema
a pessoa que tem uma religião e ela quer fazer uma massagem tântrica, Não afeta existe alguma problema coisa? a não ser você não se permitir. Até porque Entendeu? não tem Não existe. nada. A gente fala de espiritualidade aqui, né? Mas não tem nada a ver com religião. Então, Tantra não é uma religião, uma seita, nada disso. Aí, a espiritualidade que nós falamos aqui é uma espiritualidade que é natural do ser humano, constituinte, corpo, mente, espírito, são todos conectados. E nós não podemos não falar de espiritualidade se estamos falando de saúde física, emocional, mental, porque está tudo conectado. Então, dentro da visão tântrica, a espiritualidade vai trazer a sacralização do, do dia, da massagem, de tudo. Tudo que eu Sim. faço na minha vida pode ser sagrado. Uhum. Inclusive a massagem íntima masculina, que é Sim. o tema aqui da nossa live. Então não tem nada a ver com religião, tem a ver com reconhecer esse Deus que habita dentro de você. Sim. Isso que é a espiritualidade nessa E essa visão. conexão com essa partícula divina dentro de cada ser humano ou dentro de cada coisa criada, porque Uhum. não somente os seres humanos, né? Mas todos os reinos, tudo que é criado, existe a partícula, né? Dentro da física quântica, a gente traz esse conhecimento. A partícula de Deus está em tudo, né? Em qualquer coisa. Então você começa a perceber que tudo é divino, né? Uma almofada, esse sofá que tá me abrigando aqui, essa cadeira que está aí, né? Também te abrigando para a gente fazer essa live. Tudo isso existe a Sim. partícula divina em uma forma diferente. Então você começa a ser grato por tudo que te rodeia, por tudo que acontece com você, porque isso é a experiência divina acontecendo em comunhão com a sua experiência humana. E Vitor, agora vamos para uma parte assim bem prática. Como que quem está assistindo agora, a gente pode fazer uma automassagem íntima, né? Agora vamos falar diretamente para os homens, mas se tiver alguma mulher, ela também pode ter já algumas ideias. Como Sim. que é o passo a passo, assim? Como é que dá para eles fazer e ter uma experiência, ou até, né, uma mulher que queira fazer no Se tiver parceiro, mulher ou na não. live, a gente pode até fazer uma live falando sobre a massagem Yoni, que é a parte íntima feminina, né? E a importância também da mulher descobrir esse portal do prazer, que ele é muito mais potente do que o masculino, porque o clitóris tem terminações, tem acho que o dobro de terminações nervosas do que a glande, e às vezes, quando ela não descobre isso, ela está limitando o potencial que ela tem através desse portal, né? O potencial da mulher sendo explorado através desse portal. Então, assim, se tiver alguma mulher e queira que a gente fale sobre isso, a gente fala em outra live também sobre esse tema que é bastante interessante, tá? Mas eu vou ver se tem mais algumas perguntas. Eu vou pegar uma garrafa para mostrar alguns movimentos Tá. e aí a gente finaliza a live com essa parte prática que se a pessoa não quiser ou não tiver ainda, achar que está no momento de buscar uma pessoa, um terapeuta, ela pode começar a se descobrir, né? Saindo do movimento de masturbação, mas indo para um auto-toque consciente, muscular mesmo, né? Do órgão, né, íntimo, do genital. Só um minuto. Eles já vão perguntar se vai ficar salva. Vai sim, vai ficar salva no perfil do Vitor, Tantric Power, tá bom? Então, para a gente trazer bem essa parte prática, né, de tudo isso que a gente falou, toda essa teoria por trás, né, desses benefícios que tem tanto para o órgão quanto para a saúde de um modo geral, para a saúde mental.
E aí agora a gente vai aprender um pouco como que faz isso, como que dá para Então, fazer. você tem mais alguma pergunta aí para a gente responder? Eu Não, posso. não, pode, tem, por enquanto não. Então, para você fazer uma massagem genital, parte do princípio, né, para você usar as manobras, que o pênis tem que estar ereto. Então, aqui está uma garrafinha simbolizando, né, o nosso órgão. Uma das primeiras manobras que a gente faz é fazer deslizamento. Então, você pode pegar a sua mão desde lá do saco e ir deslizando para cima até a ponta da glande. Você desliza sentindo toda a textura do seu pênis, né? Sentindo o corpo cavernoso, você vai percebendo qual é a textura, qual a temperatura. Isso é um exercício de atenção plena ao que você está fazendo, né? Porque geralmente quando a gente está no movimento de masturbação, você está no movimento automático, você nem percebe o que você está fazendo, qual é a velocidade, qual é a intensidade, qual é a pressão que você está fazendo. Você só faz porque seu objetivo é chegar ao ápice, né? Então, é sair dessa perspectiva do automatismo e ir para a perspectiva da consciência. Então, você pode fazer deslizamento, né? Esse deslizamento, ele vai provocar sensações. Às vezes o saco, ele pode encolher, às vezes você pode começar a sentir uns arrepios, tá? Então, já com o pênis ereto, você pode fazer movimentos rotacionais com as duas mãos. Enquanto uma vai para um lado, a outra vai para o outro, né? Então, deslizamento, rotação. Você pode segurar na base do seu pênis para trazer o fluxo sanguíneo e deixar ele preso no corpo cavernoso. E você trabalha a glande, fazendo um movimento rotacional na glande. Isso aqui dá uma sensação incrível, sabe? E aí, quando você faz esse movimento rotacional, você desliza para a ponta. Vem para cá, desliza para a ponta. E vai sentindo o que você está percebendo com esse deslizamento, né? Você pode ainda, com o fluxo sanguíneo preso, você pode fazer rotação 360 de um lado para o outro. E você vai estar trabalhando o alongamento também do corpo cavernoso. Se alonga. Isso tudo também depende da anatomia peniana, né? Porque às vezes tem uns que não dá para você fazer determinadas manobras. Mas esse movimento de rotacionar, de deslizar a glande, você pode também fazer deslizamento no corpo todo com a ponta dos dedos, sobe e desce, tá? Você vai começar a perceber a textura do seu membro. E você vai ver que, uau, que diferente quando eu estou fazendo uma masturbação automática, né? Então, é brincar com esses três movimentos, por exemplo, para você ter uma outra percepção do prazer. Já é, já é bem diferente, né? Já vai trazer novas sensações. E o Sim, Edjavan está perguntando aqui, ótima pergunta, né? Se usa óleo hidratante, alguma coisa para fazer. sim. Óleo, a gente tem que usar os óleos vegetais. Então, óleo de coco, óleo de semente de uva, mas não aqueles que a gente compra na farmácia, porque esses óleos de farmácia que são mais baratinhos, eles são óleos minerais, né? Eles são à base de petróleo, então eles têm composições químicas que não são adequadas para a nossa pele. Então, geralmente, você pode fazer com óleo de coco, né? Esse que é comestível, que é saudável para o organismo absorver. Óleo de semente de uva, geralmente prensado a frio, você vai saber. Pelo preço, você sabe se o óleo realmente é vegetal e de qualidade. Ele é um pouquinho mais caro, mas é o que é adequado para a gente trabalhar na nossa pele. Porque a pele vai absorver o que você estiver passando, né? Além de tudo, a E pele ainda vai ficar com um aspecto mais bonito, mais com hidratado, certeza, né, Vitor? é.
E aí, Então, até você, tem você uma vai pegar o que você vai fazer, você vai lubrificar bastante, você pode jogar o óleo direto, vai deixar ele bem abundante. lubrificado para você conseguir fazer o deslizamento. Pode Né? jogar Pode usar também bastante óleo. lubrificante à base de água, enfim, aí né, você pode escolher. Né? Porque os lubrificantes também são dermatologicamente testados, então não vai causar nenhum tipo de dano ou irritação. Pois é, aí até é bom a gente falar agora que foi uma pergunta aqui que eu me lembrei, eu recebi. Existe contraindicação para fazer essa massagem íntima masculina? Não, não tem contraindicação. A massagem íntima em si. A massagem tântrica, pelo fato da gente. Isso a gente vai até falar sobre a respiração em uma outra live, né? Quando a gente começa a respirar, a fazer um movimento mais intenso de respiração, os nossos batimentos cardíacos começam a acelerar. Então, a massagem tântrica em si, para pessoas cardíacas, é preciso que tenha uma liberação do médico, né? Porque isso, justamente por isso, né? Se você tiver algum problema cardíaco e você começar a trabalhar a respiração e aumentar a aceleração cardíaca, né? Aí a gente não recomenda, a não ser que você tenha o aval do médico, seja medicado, né? Problema de pressão alta, essas coisas. Mas E aí talvez tenha uma contraindicação assim bem óbvia, mas é interessante falar que se tiver alguma lesão na pele do órgão, né, para evitar, né, Vitor? Porque esses na verdade, qualquer movimentos lesão na pele, massagem não é indicada. não Você é precisa indicado. curar, tratar a sua pele, não ter nenhum tipo de Alguma inflamação. infecção, É. inflamação, feridinha, porque como existem movimentos de amassamento, deslizamento, Uhum. pode lesionar mais, né? Então, se a Mas, pessoa vai fazer uma automassagem, porque quando ela vai num terapeuta, o terapeuta já vai ver e já vai saber. Mas na automassagem, ou até se você está se relacionando com alguém e percebe algum tipo de lesão assim, tecidual, aí não ter, né? Não ter a prática nesse momento. Tem que curar primeiro. Então, uhum. tem uma outra pergunta aqui. Existe um curso para aprender? Sim. Inclusive, a gente está formatando esse curso, eu e o Jonathan, a gente está formatando um curso de formação terapêutica com essa visão científica, trazendo os benefícios, né? Essa integração da ciência com a parte espiritual, Filosófica, holística, né? né? Filosófica, e a gente está formatando um curso que vai ser online, porque esse curso eu sempre dei cursos presenciais, mas por conta, né, do que a gente está vivendo mundialmente, a gente está sendo obrigado a formatar a forma de ensino, né? Então, a gente está, em breve, teremos as novidades aí para compartilhar com vocês sobre formação. É isso aí. Então, até mesmo para quem, né, Vitor, não deseja atuar como um terapeuta dessa área, e também pode fazer esse curso porque Sim, vai ajudar no desenvolvimento da própria vida sexual, da sua pessoal. Isso. sexualidade, né, do seu relacionamento com você mesmo, com o outro. Então, é benéfico tanto para quem quer se habilitar para fazer isso profissionalmente e também para a vida pessoal, Isso. certo? Uhum. Então, eu Então, acredito mais que alguma pergunta para a gente encerrar? tem uns comentários aqui, ótima live. É, o Edjavan, o Jaedson, adorei também. Façam mais. Nós estamos fazendo, Jaedson, toda quinta-feira, esse horário, às 11h11. A gente está falando sobre esse assunto, trazendo aí a nossa visão, nossa experiência, sempre relacionado a esse mundo da sexualidade, do Tantra, da saúde, E se né? E se vocês tiverem também alguma sugestão de tema que vocês queiram saber mais, vocês podem enviar para a gente, tá? As sugestões. Que é um prazer a gente estar aqui compartilhando conhecimento,
porque a expansão da consciência é sobre isso. É sobre todos juntos trazendo um pouquinho de contribuição para que a gente juntos possa crescer, né? Para todo mundo melhorar, né? Isso, é. Então, assim, quinta-feira que vem, 11h11, convidem as pessoas que vocês conhecem, que às vezes vem na nossa cabeça, assim, tipo, poxa, fulano poderia estar vendo esse assunto, né? Então, assim, convida, compartilha, porque isso é muito importante. É sobre um contribuir com o outro, às vezes um assunto que você sabe que a pessoa precisa, né? Ter pelo menos um estalo ou uma sementinha lançada, né? E o desenvolvimento humano é sobre isso, né? Um contribuindo, lançando semente, sem expectativas, mas fazendo a sua parte, né? Então tá bom, gente. Obrigado a todo mundo Tá? que participou, mandou perguntas, mandou comentários para mim também no privado. Eu acho que a Uhum. gente respondeu bastante aqui, várias dúvidas, e também conseguimos trazer esse recado, né, de que a automassagem masculina não é pecado, não é Isso. errado. Muito pelo contrário, vai fazer muito bem para o corpo físico, emocional, mental e também nessa integração espiritual, trazendo a sua consciência para o momento presente, respeito para o seu corpo e a permissão de sentir isso, esse prazer, prazer de viver, né? Obrigado Isso. mesmo, obrigado, Obrigado Vitor, a também. todos. Foi um prazer estar aqui. Então, até quinta-feira que vem. Até quinta. Tchau. Tchau.